Olá, meus irmãos amados no Senhor Jesus Cristo. Sabemos que nessa vida teremos aflições, como diz o apóstolo Paulo, se não me engano, em 1 Timóteo 6. Todo aquele que quiser viver piedosamente no Senhor Jesus Cristo sofrerá perseguições. Mas nós tendemos a buscar soluções para essas aflições. Tendemos a buscar um alívio para os problemas, dor, buscamos um remédio, um médico, escassez e necessidades materiais, buscamos nos profissionalizar, buscamos um trabalho melhor e a gente busca soluções. E outro método é buscar em Deus essas soluções também. E não é à toa, e não é em vão que, sabendo disso, existe todo um sistema mercadológico montado em cima da fé das pessoas para que elas venham buscar nesse sistema mercadológico da fé a solução dos seus problemas. Quantos são os maridos chorando aí devido aos problemas com sua esposa, esposa com seus maridos, pai com os filhos, doenças causando incômodos, dores crônicas, ameaça de morte, e o homem natural, ele tem medo dessas coisas e ele quer solução, ele quer ser ali atendido nas suas necessidades. Então, Satanás, ele criou um sistema mercadológico aonde as pessoas parecem encontrar em Deus suas soluções, mas na verdade estão buscando no próprio diabo. Bom, hoje nós vamos falar sobre isso. O crente, ele pode orar pedindo bênçãos materiais e bênçãos físicas? O que diz as Escrituras? Nem vou pedir para você ficar no restante desse vídeo, porque o próprio Espírito Santo achará os seus, aqueles que desejam ouvir do Pai, e os encaminhará, seja hoje, daqui a 5, 10, 20 anos, não sei, Deus o sabe, a estar ouvindo esse vídeo ou outros vídeos que o Espírito Santo usará outros irmãos para trazer nessa linha de raciocínio, né? Bom, as Escrituras dizem em Pedro capítulo 2, verso 3: E por avareza farão da vossa fé negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e sua perdição não dorme. Então, hoje nós temos aí a comercialização da fé, aonde é prometido bênçãos materiais, como Satanás, em Mateus capítulo de número 4, ele promete as glórias terrenas para o Senhor Jesus. Ele promete satisfação material para o Senhor Jesus. E o Senhor, Rei dos Reis, Deus sobre todos, rejeita porque tem ao seu Pai e os seus anjos, ao seu Pai para atender e aos seus anjos que lhe servem quando ele bem o quiser o fazer. Mais do que qualquer bem material, mais do que qualquer cura física, ele estava disposto a fazer a vontade do Pai, mesmo com o sacrifício da própria carne, porque eu vim para o mundo para fazer a vontade do meu Pai. O Senhor Jesus é o nosso exemplo. Esses pregadores da mentira, servos de Satanás, cães gulosos, não são o nosso exemplo. O Senhor Jesus é o nosso modelo. Mas fica difícil, dado ao fato que realmente nos incomoda os problemas e as aflições dessa vida. E gostaríamos de saber como andar com o Senhor Jesus e conseguir lhe prestar culto e lhe dar atenção mediante a todos esses sofrimentos que é lançado sobre nós no mundo. Nós estamos num mundo cada vez mais insustentável, até a culminação da sua degradação e destruição total, que no mesmo livro de Pedro, capítulo 3,
vai dizer que os céus e a terra que agora existem estão destinados para a destruição pelo fogo. Então está aí eminente a destruição desse planeta, e um novo céu e uma nova terra nos aguarda. Mas, irmãos, nesse mundo aqui, terreno, o Senhor Jesus quer ter um encontro pessoal conosco. E ali nesse encontro pessoal, Ele quer nos orientar sobre todas as nossas necessidades espirituais, não desprezando as nossas necessidades naturais. Ele quer nos dar o pão de cada dia, Ele quer nos dar saúde. Então sim, o Senhor ele tem interesse em nos dar saúde. Então sim, podemos orar pedindo cura por um irmão ou por nós mesmos. Podemos orar pedindo um trabalho ou meios que supram as nossas necessidades. Sim, podemos pedir essas coisas. Mas como nos é apresentado este Deus que as faz, o Senhor não está no meio, meus irmãos. O Senhor não está no meio desses pedidos, dessas promessas, e Ele vomita esse sistema mercadológico universal chamada igreja, com seus trocentos codinomes que as diferenciam do verdadeiro corpo no testemunho prático. Cada sistema religioso mercadológico com CNPJ para fins lucrativos. CNPJ é uma característica jurídica para uma empresa, para arrecadação. Então, cada religião com o seu CNPJ, o seu codinome, o Senhor não está ali. O Senhor Jesus não está no meio. Embora ali dentro possa ter irmãos salvos, que o próprio Espírito Santo vai bater a porta, o Senhor vai bater a porta do lado de fora, não da vida dele, porque o Senhor está dentro dele, mas no seu testemunho prático, o Senhor está do lado de fora, batendo a porta, convidando ele, pedindo para entrar e guiá-lo para fora desse sistema. Em Hebreus capítulo 13, o Senhor vai dizer: saiamos a ele, ao Senhor Jesus, fora do arraial, que era o sistema religioso judaico, hoje aplicável ao sistema religioso cristão. Vamos então entender, irmãos. Nós nascemos num país cristianizado pela falsa igreja prostituta de Apocalipse capítulo 12, que se prostituiu com esse mundo. Embora, volto a repetir, tem ali dentro desse sistema irmãos salvos, que conforme eles vão crescendo, o Senhor, se houver esse crescimento, Paulo, em 1 Coríntios 3, diz: vós sois carnais, mas estes, vós a quem Paulo se dirigia, eram irmãos. Ele não estava falando com o mundo pagão condenado ao inferno. Ele estava falando com pessoas que Deus tirou do mundo, lavou dos seus pecados e colocou o seu nome no livro da vida. Porém, essas, a exemplo de Ló e Abraão, elas preferiram as portas de Sodoma e fazer comércio ali. Embora a sua alma as aflija pelo constante uso das redes sociais, canais de entretenimento, comprar e vender, comércio, busca para estar dentro de um sistema, sua alma as aflija, elas não largam mão desse sistema cristianizado, aonde Deus se adapta ao mundo e não as pessoas se adaptam a Deus. E o crente, ele entrou nesse barco. A maioria das pessoas que confessam a Deus não conhecem, não tem o nome no livro da vida. Fazem parte desse corpo professo, confesso aqui na sociedade cristã. Mas dentro desse corpo confesso, que o nome não está no livro da vida, que o Senhor Jesus não reconhece, existem exceções, irmãos estão salvos ali, porque também é pregado ali o evangelho da salvação. Mas existem irmãos verdadeiros com a consciência atormentada, porque o Espírito os chama para fora. Tem algo errado aí. Tem algo errado que não está certo, né? E a esses irmãos, o Senhor busca um encontro pessoal para guiá-los nas orações, na comunhão. Irmãos, o encontro pessoal com o Senhor Jesus nos tira dessa atmosfera cristianizada poluída.
esse encontro pessoal com o Senhor Jesus faz que a gente pare de beber água da torneira contaminada, água da Corsã, água do sistema de tratamento, onde vem cloro em excesso, vem adjetivos químicos ali, fede a cloro, e ele nos leva a beber água pura, irmãos. Porém, a água, mesmo que com cloro, ela é água. Embora ela esteja contaminada, ela também faz a sua função de água e nos mantém hidratado e vivo por mais tempo, embora possa desenvolver em nós um câncer e outros problemas, o gosto, o cheiro, etc., ela ainda é água. Então há água dentro desse sistema poluído, mas o Senhor nos chama para um encontro pessoal com Ele, para vivermos das fontes de águas puras, sem poluição. E quando nós temos esse encontro pessoal com o Senhor, o corpo fica secundário. Você vê que um irmão, ele não teve um encontro pessoal com o Senhor Jesus, além de receber a salvação, porque eu estou falando com irmãos, então ele foi salvo, pelo fato do seu corpo e de toda a sua expressão de vida demonstrar medo, apego, preocupações e emoções e atenção e a primazia dos seus sentimentos estão na vida natural. Você vai conversar com o irmão, você vê a preocupação pela falta de dinheiro, a preocupação por uma doença, por uma esposa, pelo marido. Fala o coração, fala a boca o que está cheio no coração. Os seus sentimentos estão carregados daquelas tribulações cotidianas. Quando o irmão está no encontro pessoal com o Senhor Jesus, transborda o espírito de alegria, os frutos do Espírito Santo: paz, longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria, felicidade e amor. Os 9 frutos do Espírito. E não é forçado, isso vem naturalmente pela comunhão que temos com aquele que está presente dentro de nós no encontro que tivemos com Ele. Irmãos, hoje nós vamos ter um novo entendimento sobre as nossas petições a Deus. O que faz elas funcionar? Você pedir e acontecer. Isso é possível? Ou se é, tanto que como que imediatamente o pedido ser atendido. Vamos dar uma lida em Atos dos Apóstolos, capítulo número 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguma daquela seita, quer homens, quer mulheres, que seriam os cristãos, os irmãos, conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma grande voz e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Saulo, ele era um membro do corpo de Deus, do testemunho de Deus na terra, daquela época, naquele tempo, naquela aliança que Deus tinha, que era o judaísmo. O judaísmo era a única religião verdadeira de Deus. Todas as outras, Toro, Odin, Deus Sol, Artemises, etc., nesse período histórico aí e anteriores, eram falsas. Os homens adoravam falsos deuses. Os judeus eram o único povo que conhecia de fato, de verdade, o Deus verdadeiro. Hoje, trazendo para hoje, igualmente, os cristãos conhecem o único e verdadeiro Deus e o adoram. Mas, como Paulo, não tiveram um encontro pessoal com ele. Embora Paulo estivesse dentro do corpo da única e verdadeira religião de Deus, hoje, na dispensação da graça, o corpo que Deus reconhece como seu é a igreja. Na época, eram os judeus.
embora os irmãos estejam dentro desse corpo, não tiveram encontro pessoal com ele. Na grande maioria, quase todos. Por isso, Paulo perseguia os que tiveram encontro com ele, os verdadeiros irmãos. Assim não foi a história da igreja? Os católicos não mataram os outros cristãos? Lutero não fez uma perseguição implacável de morte contra outros cristãos que pensavam diferente dele? Calvino, os presbiterianos não aniquilaram, não mataram de forma cruel centenas e milhares de anabatistas? Embora estejam dentro do corpo confesso, que é a igreja, é o único corpo verdadeiro que o Senhor reconhece como seu, porém é um corpo que se prostituiu, que adulterou. E o Senhor chama para fora desse corpo para um encontro pessoal. Então talvez você nasceu ouvindo sobre Deus, começou a crer, a imitar o comportamento, frequentar uma igreja, seja católica, seja luterana, presbiteriana, quadrangular, adventista, e você está dentro de um corpo testemunhal do Senhor, porém um corpo adulterado. E Paulo ele estava entre os judeus que adulteraram a realidade e a verdade de Deus, dando um falso testemunho. Aí tinha os saduceus, tinha os essênios, tinha os macabeus, tinha os fariseus, hoje tem os presbiterianos, tem os católicos, tem os luteranos. E o encontro pessoal. Então vamos continuar aqui, irmãos, na palavra de Deus. E indo a caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo atônico, disse: Senhor, que queres que faça? Veja, irmãos, a fé, ela é um dom de Deus. E nós vamos adentrar aqui um estudo profundo sobre a fé que faz, então, os milagres de cura e imediatamente tira o câncer. Não essa comercialização da fé, que você vai lá e fazer uma campanha de cura. Deus, ele perdeu o poder dele. A igreja prostituta, que se relaciona e se prostitui com vários deuses, embora ela confessa o testemunho do Senhor na terra, ela não o dá, ela o envergonha. E ela enfraquece Deus a prestações. É como se Deus perdesse o poder econômico de comprar à vista, então ele vai curar por prestações. Você vai fazer a campanha da cura, 7 terça-feiras. Irmãos, é uma aberração. Então, Paulo, ele indo para Damasco, imediatamente ele teve um encontro pessoal, não partiu dele, irmãos. Quando nós somos atraídos pelo Senhor, não parte de nós. Não parte. Ele injeta uma fé que nós não tínhamos. Não parte da nossa busca, da nossa capacidade. Ele vem no caminho oposto, contramão ao caminho que estamos indo. É tudo totalmente oposto, ao ponto do apóstolo Paulo dizer: tudo que eu considerava, eu acreditava, eu pensava, eu estudei, eu fiz teologia, várias faculdades, eu fiz mestrado, doutorado sobre divindade, sistematizei o negócio todo, está aqui sistematizado, é esterco, cocô de galinha. Isso que Paulo disse ao ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus, que tudo que ele aprendeu, esse encontro pessoal com o Senhor Jesus, irmãos, faz a gente descartar tudo o que o sistema do corpo que se separou de Deus e adultera aí com os deuses desse mundo, cristãos, vamos dizer assim. Mesma coisa no tempo do judaísmo. Mesma coisa, nós precisamos de um encontro pessoal. Mas como
o canal aqui é voltado para irmãos, eu creio que você já teve esse encontro pessoal com o Senhor Jesus, na estrada de Damasco. Quando tudo que você acreditava sobre o catolicismo, sobre o que falavam, eu creio, mas o Espírito me deixa claro que poucos tiveram. Poucos mesmo, que confessam o Senhor Jesus, foram encontrados por Ele e tiveram um encontro pessoal com Ele. Poucos. Mas chegando até você, um desses poucos, teve um encontro com o Senhor na cidade de Damasco, você foi um salvo. Seu nome foi encontrado no livro da vida. Você reconheceu-se incapaz. E tudo que você aprendeu, você viu que só lhe levou a pecar mais contra Deus. E você se encontrou num mar de pecado. E sem chance de se reconstruir, sem chance de apresentar algo bom a Deus. E você recebeu Jesus como seu Salvador. E aquilo aí você foi inundado de uma alegria, de uma paz. Seus olhos se escureceram para o mundo. Você viu que tudo aquilo que parecia ser interessante, filosofias, ideias, intelectualismo, gnosticismo, e tudo aquilo ali virou esterco, fedeu para você, não? E a glória de Cristo era toda a sabedoria que você precisava. Daí vem a verdadeira fé. Mas o sistema ele está ali, lhe capturando, dizendo, não, isso é coisa do diabo, não, tudo isso que você viu é certo, mas continua daqui. Então nós precisamos de encontros constantes com o Senhor Jesus. Porque senão essa alegria, se nós não andarmos com Ele após a estrada de Damasco, nós seremos fisgados por um anzol religioso, que na época tínhamos um anzol dos saduceus, dos fariseus, dos essênios, dos macabeus. Nós tínhamos vários anzóis dentro da corrente judaica, que era o único povo a quem Deus se revelou. O único povo a quem Deus se revela são os cristãos hoje, a igreja. Mas dentro desse corpo que se diz ter a revelação de Deus, nós temos muitos anzóis para nos fisgar. Vamos ler o que diz as Escrituras em Atos 27. Atos capítulo de número 27. Ficou resolvido que devíamos embarcar para a Itália. Então entregaram Paulo aos outros presos, a Júlio, um oficial romano que era do batalhão chamado Batalhão do Imperador. Nós embarcamos num navio da cidade de Adramítio, que estava pronto para navegar para os portos da província da Ásia, e assim começamos a viagem. Aristarco, um macedônico da cidade de Tessalônica, estava conosco. No dia seguinte chegamos ao porto de Sidom. Júlio tratava Paulo com bondade e lhe deu licença para ir ver os seus amigos e receber deles o que precisava. Depois de sairmos de Sidom, navegávamos ao norte da ilha de Chifre, a fim de evitar os ventos que estavam soprando contra nós. Atravessamos o mar em frente ao litoral da região de Sicília, província de Panfilha, e chegamos a Mirra, uma cidade da província de Lídia. Ali o oficial romano encontrou um navio na cidade de Alexandria, que ia para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegamos bem devagar vários dias e com grande dificuldade chegamos à frente da cidade de Sínido. Como o vento não nos deixava continuar naquela direção, passamos para Cabo, na ilha de Creta, e seguimos pelo lado sul daquela ilha, o qual é protegido dos ventos. Assim fomos navegando bem de perto no litoral, ainda com dificuldade, até chegarmos a bons portos na cidade de Lazéia. Ficamos ali muito tempo e tornou-se perigoso continuar a viagem. Homem, estou vendo aqui para diante, a nossa viagem será perigosa. Haverá grandes prejuízos, não somente com o navio, mas como com a carga. Mas não haverá perdas de vida, disse Paulo. Mas o oficial romano tinha mais confiança no capitão do navio do que em Paulo. O porto não era bom para o inverno, por isso a maioria achavam que deviam sair até Fênix. Essa cidade é um porto de Creta,
no lado para o sudeste e outro para o noroeste. E eles achavam que poderíamos passar o inverno ali. Então o apóstolo Paulo ele orientou o que deveriam fazer, e os pagãos que não entendiam nada do Senhor Deus creram como os homens crêem, na força do braço. Quem sabe mais de navio? O capitão do navio. Para construir uma casa, quem sabe mais? Um pedreiro, um construtor, um engenheiro. Assim foi feito o Titanic. Mas a arca não afundou, o Titanic afundou. Então, Deus ele nos dá revelações, irmãos, ele nos dá revelações. Através do Senhor Jesus, ele vem e nos diz o que fazer nesse mundo. Eu sei de irmãos que largaram as suas empresas e Deus foi lhe orientando no que trabalhar, e o testemunho e almas foram sendo salvas nessa contextualização. Então, quando Deus ele nos dá o entendimento, quando o Senhor Jesus fala conosco, ocorre que tudo vai dar certo de acordo com a orientação dele. Não tem como dar errado porque foi ele que falou. Mas quando um sistema mercadológico fala, se você der R$1.000 você vai ganhar a cura, e a pessoa dá os R$1.000 e não ganha a cura, não, Deus não tem nada a ver com aquilo ali. Não tem nada a ver. Até os pagãos reconhecem que isso é charlatanismo. Até os pagãos reconhecem. E se os pagãos estão reconhecendo, eles estão vendo que a igreja, no caráter físico, de corpo, que deveria dar o testemunho do único e verdadeiro Deus na terra, é falsa. Não é verdadeira. Até o mundo está vendo isso. É a apóstata, é a apostasia, é a prostituta de Apocalipse 12. Então, quando nós temos um encontro pessoal com o Senhor Jesus, ele vai nos orientando. Às vezes ele vai nos orientar a seguir, a seguir alguém que nem é profissional na área, e vai dar tudo certo. Mas nós temos que conseguir ouvir a voz do Senhor Jesus. Se nós não conseguimos ouvir, estamos sozinhos no mundo. Sem Deus, estamos piores que os pagãos, pois eles não conhecem a Deus, não creem em Deus, e nós que o conhecemos, que tivemos um encontro com ele um determinado dia e o nosso nome foi posto no livro da vida, nós decidimos andar por conta própria. Continua o texto. O texto vai narrar que começou a vir um grande vento e o navio começou a ser destruído, cargas precisaram ser jogadas no mar, e o apóstolo Paulo ele vai trazer aqui a autoridade de Deus sobre essas pessoas. A autoridade de Deus. Que o Senhor Jesus pode nos chamar também para trazer, né? Homens, no verso 22, deviam ter dado atenção ao que eu disse, ter ficado em Creta. Assim não teríamos tido esse prejuízo. Irmãos, eu já vi muitos irmãos, né? Ditos irmãos, se são ou não, só Deus o sabe, que foram lá no hospital e oraram, Deus vai te curar, e o familiar ficou feliz, e o doente morreu. Nós não podemos usar o nome de Deus em vão, irmãos. Quantos irmãos dizem, não, eu vou orar por ti, tu vai ser curado, e a pessoa não é curada? Nós não podemos usar o nome de Deus em vão. Quantos pregadores falam que se fizer a campanha de 7 dias, toda quarta-feira, 7 semanas, a pessoa vai ser curada e não é? Paulo, ele falou que o Senhor Jesus mandou. Então, quando nós oramos em nome do Senhor Jesus, não é no nome Yahshua em hebraico, né? Não é pronunciando o nome dele, mas é na autoridade dele, é na vontade dele. Quando diz assim, oramos na vontade do Senhor Jesus, em conformidade com ele, aí acontece. Então, olha o que diz aqui. Homens, vocês deveriam dar atenção que eu farei ter ficado em Creta. Assim não teríamos esse prejuízo. Mas agora peço que tenham coragem. Ninguém vai morrer. Vamos perder o navio e a carga. É castigo da desobediência. Digo porque na noite passada um anjo de Deus, a quem eu pertenço e sirvo, apareceu a mim e disse, Paulo, não tenha medo. Você precisa ir até a presença do imperador. E Deus, na sua bondade, já lhe
e deu a vida de todos os que estão viajando com você. Por isso, homens, tenham coragem. Eu confio em Deus, estou certo de que vai fazer como disse. Então, o anjo apareceu para Paulo e deu a resposta. Então, se o Senhor Jesus, através do anjo, da revelação do Espírito Santo, não nos aparecer e nos dar um mandamento, nos dar uma resposta, nós não podemos orar. Como é que nós vamos orar para alguém ser curado se Deus não nos mandou fazer isso? E é a comunhão com o Senhor que vai fazer com que nós recebamos a sua visita. Ele estará conosco todos os dias, ele disse. Hebreus capítulo 8, 8 a 10. Não ensinará mais homem ao homem, nem irmão ao irmão. Pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois eu colocarei dentro dos seus corações a minha vontade. Quando nós temos as nossas vontades naturais, quando nós não mortificamos a carne, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27, eu esmurro meu corpo, entrego ele à escravidão, está algemado, escravo, para que eu pregando a muitos eu mesmo não venha a ser desqualificado, eu vou falar coisas de homens, me sentindo devedor a homens, querendo agradar a homens. E aí vai surgir cada vez novas religiões em nome de Deus. As cruzadas de 1100 anos dos católicos, tudo era em nome de Deus. E Deus não tinha nada a ver com aquilo. Então, quando o Senhor Jesus fala em Mateus 18, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, ou quando ele fala tudo que pedirdes em meu nome, é na minha autoridade, ou seja, na minha vontade. Eu, como cabeça da igreja, o Senhor Jesus falando, como cabeça da igreja, eu quero curar aquela pessoa lá. E eu vou usar o meu corpo para isso. Eu vou usar um membro, um irmão com dom de cura para orar para aquela pessoa ser curada. Eu não vou usar a boa vontade de ninguém. Eu não tenho compromisso com boa vontade de ninguém. Eu vou usar os meus dons. Então nós devemos orar no nome do Senhor Jesus, ou seja, na autoridade, na vontade dele, que era um mistério enterrado até há pouco tempo. As pessoas vinham aprendendo que o nome do Senhor Jesus era um amuleto, era a lâmpada mágica ali, em nome de Jesus. Aí aparecia um gênio e atendia às nossas vontades, ao invés de nós fazer a vontade dele. O encontro com o Senhor Jesus em Damasco nos coloca por terra cegos, com medo, trêmulo, diante dos nossos pecados e recebendo nesse encontro a misericórdia dele, levantamos compelidos a tão somente bater continência e obedecer, a servir e não querer ser servido. No próximo vídeo, irmãos, nós vamos falar da oração da fé que funciona. Porque sim, nós podemos orar por cura. E o Senhor quer que nós oramos por cura. O Senhor quer que nós oramos por prosperidade. Cabe aqui um parênteses, que a prosperidade de Deus não é essas riquezas materiais prometidas. A prosperidade de Deus é a paz, que Paulo diz, eu tenho contentamento, tanto na riqueza quanto na pobreza. É os frutos do Espírito Santo se manifestando em qualquer situação em nós. Então Deus pode dar, e Ele quer dar o dom de prosperidade para alguns irmãos, para que esse divida com outros. Só para isso, mais para nada. Mas na grande maioria dos irmãos, os irmãos vão viver uma vida simples e comum nesse mundo hostil. Esse mundo hostil não nos chama para prosperar. Não nos chama para isso. Então no próximo vídeo nós vamos aprender a oração da fé, que gera a cura, gera o suprimento da nossa necessidade, o pão de cada dia. Mas primeiro nós precisamos desse encontro com o Senhor Jesus, para Ele nos dizer o que fazer, para então nós orarmos sobre a tua autoridade. Se você não sabe o que fazer, é porque falta esse encontro. Não só o primeiro encontro que nós tivemos quando Ele nos salvou, o encontro diário, onde diariamente Ele vai nos orientar o que fazer. Sobre essas orientações nós faremos a nossa oração e ela irá funcionar. Então, até o nosso próximo vídeo.